Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se vocês gostam de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada e me siga nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E não se esqueça de deixar aquele like que ajuda muito aqui no canal. E o caso de hoje ele é um caso sobrenatural que o casal Warren não conseguiu resolver. Jack e Janet Ismore moravam na mesma cidade. Eles se conheceram no ano de 1967 e se casaram em 1968. Os dois eram católicos e moravam com os pais do Jack. O Jack acabou passando um tempo na Marinha e depois ele começou a trabalhar como técnico em neuropsiquiatria, e ele e a Janet tiveram duas filhas, a Dawn e a Heather. A família estava vivendo muito bem, a Janet gostava muito de morar com seus sogros, eles se davam muito bem, até que no ano de 1972, um furacão chamado Agnes acabou destruindo toda a cidade. A casa deles acabou sendo inundada e eles tentaram reconstruir a casa, eles gastaram muito dinheiro tentando reconstruir a casa, mas o governo falou para eles que eles não poderiam ficar naquela área, pois aquela área não seria mais habitada. O Jack e a Janet, eles tinham um pouco de dinheiro guardado, então eles começaram a procurar casa para eles e para os pais do Jack. Depois de um tempo procurando, o Jack acabou achando uma casa de 2 andares geminada. Antes do Jack comprar a casa, ele foi checar para ver se precisava fazer algum tipo de reforma na casa. Ele checou todos os encanamentos, a parte elétrica da casa, e ele viu que estava tudo certinho, a casa estava boa. Então ele acabou comprando essa casa por $18 mil. A casa ficava na rua X Street, na West Pixton. Em outubro, eles acabaram se mudando para casa. As coisas estavam indo bem, a família Ismore começou a participar de várias atividades da vizinhança. Eles se envolveram bastante com a igreja, a vizinhança gostava muito da família Ismore e eles viveram bem por 18 meses. A Janet estava decorando a casa e resolveu comprar um tapete vermelho para colocar na sala. Assim que o tapete chegou, ela foi desenrolar para colocar na sala, ela percebeu que tinha uma grande mancha preta e essa mancha parecia graxa. Ela acabou limpando aquela mancha, o Jack ajudou ela a limpar toda aquela mancha e no dia seguinte, quando eles acordaram, a mancha estava lá no mesmo lugar. Eles acabaram limpando a mancha novamente, só que isso aconteceu por alguns dias, a mancha aparecia e eles limpavam, até que depois de um tempo, nunca mais essa mancha apareceu. Em uma noite, o Jack estava assistindo um filme na televisão, quando de repente a televisão começou a pegar fogo. Ele ficou muito assustado e ele pensou que estava com algum problema na fiação da casa. No dia seguinte, ele entrou em contato com um técnico para poder ver a fiação, mas estava tudo normal. Mais coisas na casa começaram a pegar fogo. O fogão novo que eles tinham comprado acabou pegando fogo, a fiação elétrica do carro do Jack também pegou fogo, eles não sabiam o que estava acontecendo e o porquê que estava acontecendo aquelas coisas com eles. Depois disso as coisas ficaram mais tranquilas na casa, mas nada de estranho tinha acontecido até que eles resolveram fazer uma reforma no banheiro. Eles acabaram trocando todos os azulejos e deixaram tudo combinando. No dia seguinte, quando eles acordaram, eles se depararam com o banheiro todo destruído. Tinha várias marcas de garra nos azulejos e isso deixou eles muito assustados. Nessa mesma noite, a filha mais velha do casal, a Dawn, acordou e correu para o quarto dos pais. Ela falou para os seus pais que tinha várias pessoas flutuando no seu quarto. Eles ficaram muito assustados e o Jack correu para ver o que estava acontecendo e viu que não tinha nada. Ele conseguiu acalmar sua filha e ela voltou a dormir. Só que todas as noites ela acordava e ia no quarto dos seus pais e falava das pessoas flutuando, e sempre que o Jack ia lá para poder ver, já não tinha mais nada no quarto dela. No ano de 1977, a Janet acabou dando à luz as gêmeas chamadas Shannon e Karen. E depois disso, as coisas na casa começaram a piorar muito. Nessa época, eles começaram a ouvir passos pela casa, as portas abriam e fechavam sozinhas, o rádio começou a ligar sozinho e o vaso sanitário dava descarga sozinho. Isso estava deixando todo mundo muito assustado. No ano de 1983, eles começaram a sentir um odor horrível na casa, era um cheiro muito forte. As meninas brincavam falando que era o chulé do pai.
Só que o cheiro estava muito forte e eles não estavam mais aguentando e eles começaram a procurar pela casa toda para ver se não tinha algum bicho morto e não encontraram nada. E meses depois, aquele cheiro acabou sumindo. Em um certo dia, a Janet estava no porão lavando roupa quando ela ouviu uma voz de uma mulher chamando o nome dela. Ela acabou se assustando, mas viu que não tinha ninguém e continuou o seu serviço. Só que ela ouviu novamente aquela mulher chamando o nome dela e ela foi ver quem era, só que ela percebeu que ela estava sozinha em casa. Depois disso, a casa começou a ficar muito fria e a Janet estava na cozinha fazendo suas coisas quando ela se deparou com uma sombra negra meio humanoide. Ela acabou se assustando muito, só que ela começou a ver essa sombra várias vezes pela casa. Eles estavam muito assustados com o que estava acontecendo. A Janet contou pro Jack sobre a sombra que ela estava vendo, então eles resolveram pedir ajuda. A Janet acabou ligando para uma amiga dela e contou toda a situação, tudo o que estava acontecendo na casa, e essa amiga dela acabou falando sobre o casal Warren, e ela acabou passando o contato deles para Janet. E então a Janet acabou ligando para o casal Warren, contou tudo o que estava acontecendo, e eles acabaram indo até a casa da família Smurr. Assim que o casal Warren chegou, eles já começaram as suas investigações. Eles perguntaram para a família sobre as suas crenças religiosas. Eles perguntaram se a família já usou o tabuleiro Ouija. Em seguida, o casal Warren começou a andar pela casa. Eles disseram para a família Smurr que tinha 4 espíritos na casa e um deles era muito perigoso. A Lorraine disse que tinha acontecido uma tragédia naquela casa. Ela contou que há muito tempo atrás um homem morava naquela casa e esse homem era muito violento. Ele acabou chegando em casa e pegou a sua esposa com um amante. Então ele acabou tirando a vida da esposa, do amante, e em seguida ele acabou tirando a própria vida. A Lorraine disse para a família que eles tinham que rezar e tocar fitas com orações todos os dias. Só que depois que a família Smurr fez tudo isso, as coisas só pioraram. Vários espelhos e móveis da casa começaram a balançar, as gavetas abriam e fechavam sozinhas, e isso deixava todo mundo muito assustado. Com tudo que estava acontecendo, o Ed tentou pedir permissão para o Vaticano para poder fazer um exorcismo na casa, mas o seu pedido foi negado. Os Warren resolveram entrar em contato com o padre McKenna para poder pedir ajuda dele, e assim que o padre chegou, ele começou a realizar uma missa, só que essa missa não ajudou muito, pois os Warren acabaram ficando doentes, o Jack acabou sendo arremessado contra a parede e o cachorro da família também começou a ser atacado. Ele era arremessado várias vezes pela casa e ele teve várias costelas quebradas. A família não sabia mais o que fazer, eles não tinham mais paz e eles estavam com muito medo. As coisas ficaram um pouco mais tranquilas e em uma noite o Jack estava dormindo quando ele acabou acordando e entrou em uma paralisia do sono. Ele se deparou com uma criatura em cima dele, abusando dele. Ele acabou ficando muito assustado e depois que tudo acabou, ele conseguiu se mexer, ele correu até o banheiro para poder lavar as suas partes íntimas e em seguida ele contou tudo para Janet. E dias depois, a Janet também foi abusada sexualmente por uma sombra negra meio humanoide. Depois disso, a família não sabia mais o que fazer, então eles resolveram fazer outra missa na casa, mas não resolveu muito. Eles ouviam barulhos de porcos nas paredes, ouviam vozes pela casa e muitas batidas em toda a casa. A família Smurr não sabia mais o que fazer, então eles foram até o jornal para poder contar a história deles, e eles foram até um programa de televisão e contaram tudo o que estava acontecendo com eles. Depois que a família Smurr deu essa entrevista, muitas pessoas foram até a casa deles para poder ver o que estava acontecendo. Tinha pessoas que não estavam acreditando em nada do que eles estavam falando, e essas pessoas estavam achando que eles estavam querendo fama. Depois de tudo isso, o padre McKenna foi até a casa da família Smurr junto com outros padres para poder realizar outra missa. E depois da missa, as coisas ficaram mais tranquilas na casa por um tempo. As coisas estavam mais tranquilas na casa, mas nada tinha acontecido, até que no ano de 1986, pouco antes do Natal, a família Smurr começou a sentir um cheiro de podre na casa.
O Jack viu uma sombra negra vindo na sua direção e ele e a Janet foram arremessados contra a parede. Os móveis da casa foram arremessados e eles ficaram muito assustados e começaram a rezar muito. E depois que tudo acabou, a família Smoore resolveu mudar de cidade e deixar a casa. E no ano de 1988, a igreja mandou um padre para poder realizar um exorcismo na casa. E depois desse exorcismo, mais nada de errado aconteceu na casa. Mas a família Smoore já não morava mais naquela casa e nem naquela cidade. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do caso de hoje. Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar